serem cada vez melhor. E hoje eu estou com duas mulheres aqui que são do Democratas, do mesmo partido que eu estou e que me orgulham muito. Eu vou apresentar para vocês a deputada professora Dorinha. Hoje eu estou aqui com duas professoras e vou dizer para vocês que fico muito orgulhosa porque a minha primeira profissão também foi professora, depois é que eu entrei na Brigada Militar. Mas a deputada federal, professora Dorinha Rezende, é do Tocantins, é filha de professores e tem uma vida ligada à educação. Dorinha esteve à frente da Secretaria de Educação e Cultura do Tocantins por quase 10 anos e promoveu uma revolução educacional e cultural no estado. Criou programas de valorização do professor, como plano de carreira e subsídios, cursos de capacitação e informação continuada, criou o Salão do Livro do Tocantins, instalou as primeiras escolas em tempo integral, popularizou as bibliotecas escolares, promoveu a educação indígena e a inclusão digital nas escolas, entre muitas outras ações. Um dos mais importantes programas criados pela deputada Dorinha foi o Escola Comunitária de Gestão Compartilhada, que revolucionou a relação escola-comunidade, democratizando os recursos e dando autonomia de gestão às unidades de ensino. O programa foi copiado por diversos estados brasileiros. Professora Dorinha colocou o Tocantins em destaque nacional quando ocupou a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, por 2 mandatos. Foi eleita deputada federal pelo Tocantins pela primeira vez em outubro de 2010 e, em seu primeiro mandato, fez parte de diversas comissões, onde destacam-se a educação, a cultura, a especial de reformulação do ensino médio, e teve participação fundamental na votação do Plano Nacional de Educação, com a aceitação dos 10% do PIB para a área, entre outras importantes metas. A deputada professora Dorinha ainda foi relatora da proposta da Emenda Constitucional 15, que instituiu permanente o novo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Para regulamentar o fundo, a parlamentar foi autora do projeto de lei 4372 de 2020. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação pública brasileira e na forma como está sendo encerrado este ano, o que torna urgente a aprovação da PEC. Atualmente, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e, anteriormente, a parlamentar também foi presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação no Congresso Nacional, de 2019 a 2021, que tem como objetivo colocar a educação no centro dos debates do Congresso Nacional, e ela é líder da bancada feminina na Câmara dos Deputados. A sua luta pelos direitos das mulheres, para que todas ocupem mais espaços em todas as instâncias do poder legislativo, a deputada professora Dorinha, como líder da bancada feminina, defende a proposta da emenda à Constituição PEC 134, que trata da reserva inicial de 20% dos assentos para as mulheres. A parlamentar realiza, na Casa de Leis, um trabalho conjunto para que temas de interesse coletivo das mulheres ganhem ainda mais força no cenário nacional. Tem como objetivo também, a deputada, a promoção dos direitos das mulheres na implantação dos objetivos da Constituição Federal, elevando o bem-estar de todos os brasileiros e brasileiras. Nossa, é um currículo enorme, gente, aqui, ó. Vou abreviar para deixar essa deputada falar com a gente. Enfim, é uma mulher guerreira, uma mulher querida aí, que está no lugar certo, né? Conversando de educação também no parlamento, além da sua vida aí, que esteve sempre envolvida com a educação. E para nós é um prazer enorme te receber aqui, deputada Dorinha. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer, né? Nós estamos tentando conversar há muito tempo. Primeiro, como presidente do Mulher Democratas Nacional, eu quero dizer do orgulho nosso, de você estar no partido, pelo que você, seu trabalho, pelo que representa. Não sabia do seu histórico também, como tendo começado como professora, mas para nós é muito importante e um dos maiores desafios nossos como mulheres é também aumentar a nossa representatividade, né?
E lógico que olhar a sua fala, de onde você fala e como você enxerga, só agrega a nós, mulheres democratas, com diferentes áreas que nós representamos. Coisa boa, um prazer te ter aqui conosco, deputada Dorinha, e a nossa outra convidada é Claudinha Jardim. Eu vou fazer aqui um resumo também, porque essas duas mulheres são porretas, são três mulheres aqui, né, eu vou me incluir aqui, democratas, mas essas duas convidadas do dia de hoje são mulheres muito especiais, porque fazem a sua caminhada a partir da construção do que são na história dessas mulheres, né? Vou pedir para a Dorinha voltar, porque cada vez que sai, eu não sei se o pessoal está nos vendo na live ali, viu, Dorinha? Fechar o vídeo acaba nos tirando da live, mas enfim, te tirando ali. Vamos ver se é que caiu a Dorinha. Enfim, vamos falando aqui. Claudinha Jardim, em 1981, nasceu, aí você não precisava dizer, né, Claudinha, a data, mas enfim, tá novo. 26 de dezembro, um dia depois do Natal, nasce em Guaíba a professora Claudinha Jardim. Em 96, ingressou no curso de magistério no Gomes Jardim, onde conheceu seu marido, Luiz Fernando. Em 2000, nasce o Pablo, hoje com 18 anos, ela conclui o curso de magistério no Gomes Jardim, realiza estágio na Escola Rui Coelho Gonçalves. Em 2001, inicia a graduação em letras. Capaz, Claudinha, que tu é de letras também. Eu também. Jesus, estamos aqui. Depois eu fiz pedagogia. Que mega! Aí eu fiz letras primeiro. Que maravilha, eu também fiz letras na PUC. Em 2001, graduação em letras na UBRA, elege-se presidente do Centro Acadêmico de Letras. Olha só, de lá já, então, 2001 já começa a trajetória nas questões políticas, ó. Já Isso. Estava ali no Centro Acadêmico. Começa a estagiar no SESI, no Programa de Educação. 2002 é nomeada no Estado para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental, designada EJA, Alfabetização, na Escola Carmen Alice Laviaguere. Elege-se vice-presidente do DCE da UBRA. Em 2013 é reeleita vice-presidente do DCE e integra a UEE do Rio Grande do Sul. Atua nas séries iniciais na Escola Carmen Alice e titular da disciplina de inglês no EJA Ensino Médio do SESI, em Porto Alegre. 2004, outro menino, Luiz Ricardo, conclui a graduação em letras na UBRA, atua nas séries iniciais na Escola Carmen Alice e no Programa de Educação do SESI. Realiza estágios de língua portuguesa e literatura no Colégio Estadual Cônigo Scherer, da 5ª série ao 2º ano do ensino médio. Em 2005, séries iniciais. 2006, começa a trabalhar no setor pedagógico da 12ª CRE e conclui a pós-graduação em gestão escolar. 2007, é nomeada para língua portuguesa na Escola Rui Coelho, Nestor de Moura Jardim. 2008, chefe do gabinete da Diretoria-Geral da Secretaria Estadual de Educação. 2009, é nomeada coordenadora regional da Educação, adjunta e chefe dos recursos humanos da 12ª CRE, e após 10 anos, oficializa sua união com Luiz Fernando. Atua como regente de classe na escola Aglaé Kell. Em 2010, é coordenadora regional, então, da educação interina da 12ª CRE. Começa a trabalhar em Guaíba em 2011, na UBRA, como assessora de comunicação social. É regente de classe e concorre em 2012 a vereadora, elegendo-se com 1.116 votos. Em 2013, assume como secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente. É mãe dos gêmeos João Pedro e Eduardo. Isso tu me ganhou, tu tem 4 meninos. Tenho 5, o currículo é grande. Jesus, Dorinha, vamos comprar TV para essa mulher. Coitado desse Luiz. Jesus, tô até com pena. Eu tenho 3 meninos. Não, essa me ganhou, Jesus. Olha como é bom a gente conversar, né? Porque a gente vai vendo os detalhes. 5 filhos homem. 5 meninos. É a rainha do lar. De salão. Uau! 2014, em agosto, retoma seu mandato na Câmara de Vereadores e é a mãe do Antônio, aí então, ó, veio o quinto. Isso, Rapa do Tacho.
Querido, 2015, eleita primeira secretária da mesa diretora, 2016, ingressando então no Democratas, assumindo o presidente estadual da Mulher Democrata aqui do Rio Grande do Sul. Concorre à reeleição da vereança, reelegendo-se com 1.206 votos. Em 2017, assume como presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente na Câmara e assume como vice-presidente da União de Vereadores do Rio Grande do Sul pela bancada feminina. 2018, concorre a deputada estadual, fazendo 7.960 votos. Em 2019, é eleita presidente do DEM Guaíba e vice-presidente do Democratas aqui do Rio Grande do Sul. E reconduzida à presidência também do Mulher Democratas Gaúcho. Inicia um mestrado em educação, com ênfase na formação de gestão dos centros educacionais. Conclui o curso de gestão estratégica para municípios em São Paulo. E em 2020, eleita vice-prefeita de Guaíba. Conclui na Uninter a graduação em pedagogia, atuou como supervisora dos anos iniciais na escola Aglaia Kell e em 2021 inicia o mandato como vice-prefeita, também responsável por duas pastas muito importantes, Secretaria de Educação e Assistência Social. Essa é a Claudinha Jardim. Boa noite, Claudinha. Boa noite. A minha história vai mesclando um pouco, assim, né, da minha formação, a profissão e a minha família, que é o grande bem que eu acredito que nós temos e que nos motiva muito, né, a inclusive estarmos fazendo política partidária e colaborando nessa construção aí para um mundo diferente. Coisa boa. Dorinha, a pergunta é para ti, mas também vai para a Claudinha. Da onde que surgiu a ideia de concorrer a deputada, Dorinha? Olha, na verdade, eu exerci por muito tempo a função de secretário de Estado, né, mais de 9 anos, mas eu nunca tinha pensado em me envolver com política e como candidatura, né? Então, quando em 2010, muita pressão para poder discutir, para ser candidata, a possibilidade do Plano Nacional de Educação que ia ser trabalhado no outro ano, várias reformulações na legislação da educação, e eu resolvi ser candidata, fui direto para deputada federal e, enfim, já estou no meu 3º mandato, não sei até quando, né, mas na verdade, eu não tive essa ideia, vou ser candidata, ou tenho sonho político, não. Mas quem te levou aí a candidatar? Quem te levou? Quem foram? Quem as pessoas que te estimularam para concorrer? Não, eu tinha na verdade, tinha um chamamento muito forte da área da educação, muitos prefeitos, porque eu fiquei muito tempo na gestão. E aí, na gestão, você acaba ajudando muito as comunidades. Eu tive uma ajuda, eu acho que no exercício de secretária eu tive bastante apoio para fazer um bom trabalho, consegui fazer muita coisa, então sempre tinha essa expectativa, você podia ser candidata, já tinha uma ex-secretária aqui que tinha sido deputada, e enfim, não foi, meu marido sempre me deu muito apoio, ele já foi vereador na capital, e ele tinha muito essa vontade política e tal, mas assim, não foi E aí eu recebi convite na época da presidente do Democratas, que era a senadora Cátia Abreu, do meu estado, né, e, enfim, acho que as coisas acabaram se caminhando para essa situação de disputa, embora era uma coisa que eu, quando alguém falava, eu dizia, Deus me livre de política, não quero me envolver com política, é um mundo muito complicado, mas foi na verdade, acho que todas nós acabamos nos envolvendo, diferente, a grande maioria, né, que não vem de família com tradição política, as circunstâncias do trabalho e essa oportunidade de sentir que você pode contribuir. Coisa boa, eu ia perguntar se o marido ainda é político ou deixou para a esposa? Só tu agora. Fez uma combinação familiar, porque não dá para ter dois em casa, a cada 2 anos, com candidatura, e também, logicamente, no caso, meu marido era vereador na capital, você acaba afastando outros vereadores, outra estrutura política, porque
alguns casos de famílias que as famílias todas estão com política, muita gente diz, aquele lugar não dá sombra, todo mundo quer ser político, família, todos os lugares, né? Então, ele só gosta, envolve, mas ele ficou na área dele, é um combinado nosso, não dá para ter dois em casa. Que maravilha. E tu, Claudinha, como é que ingressou? Qual foi? Era ideia tua? Tu foste impulsionada por alguém? O marido dá força, os filhos dão força? Gostam, não gostam? Eu sempre gostei muito dessa questão da política em si, né? Tanto que eu sempre fui uma jovem engajada na militância estudantil. Eu fui de greve estudantil quando fiz o magistério, depois me envolvi com o centro acadêmico, diretório de estudantes, e essa atividade toda. Eu já era mãe, mas era envolvida com o universo, então, da política estudantil. E quem, na verdade, me incentivou a concorrer foi o meu marido, né? Em 2010 para 2011, eu não era filiada a partido, não tinha ainda essa questão bem lapidada, mas muita vontade de fazer, de ajudar, de ir além da minha sala de aula, além da minha escola, e ele foi o grande incentivador, na época, por questões de suporte partidário, a falta dele, né, de apoio, enfim, de direção partidária. O meu marido, na época, trabalhava já há 12 anos numa empresa, ele pediu demissão, usou o dinheiro do fundo dele para a gente poder fazer uma campanha digna, então, e ir de condições, né? Foi a última campanha de 90 dias que nós tivemos, foi a de 2012, que foi a primeira, então, que eu concorri. Então, tu tinha que ter mais fôlego, inclusive financeiro, né? Porque uma das nossas desvantagens, né? Da nossa, enquanto mulher, a questão financeira para as campanhas, né? E ele até hoje é um grande incentivador, um grande parceiro, estrategista, é bastidor e tal. A minha família é muito envolvida também, os meus meninos mais velhos gostam de ir para a rua, de pedir voto, bandeiraço, caminhada, carreata. A família gosta de respirar essa questão da política, e isso facilita um pouco, porque as campanhas, elas machucam muito a nós, né, mulheres, assim, os adversários muitas vezes saem do campo das ideias e vêm com as pessoalidades, e vêm com baixarias, e vêm denegrindo a nossa imagem, e para a família é difícil muitas vezes de entender, para as nossas mães, né, marido, filhos, esse universo todo. No meu primeiro mandato, os meus filhos mais velhos eram mais jovenzinhos e sofreram muito, assim, com algumas questões que aconteciam. Então, ele é uma vereadora de oposição, sempre com muita posição em plenário e tal, mas hoje eles já têm mais maturidade, assim, de compreender que tem um bem maior, um propósito maior, e que é possível a gente ter palavra, a gente ter ética e estar na política, né? Com certeza. Eu estou fazendo essa live para que outras pessoas também se inspirem em vocês, na história, né, e queiram também participar da questão política, se não como candidatos, candidatas, pelo menos conhecendo um pouco mais da política e a importância da política para a nossa sociedade, seja no município, seja no estado, seja no Brasil. Quem não se envolve, pessoas de bem que não se envolvem com política, acabam deixando o flanco aberto para outros que são não tão republicanos e gostam de estar ali, mas não pelo coletivo, né? Falando em educação, vocês duas são professoras, né? Eu também que adoro, professora de letras. E você, como é que você se envolveu na política? Olha, adoro isso, adoro uma mulher que faz isso, né? Pois eu estava em 2015, na Brigada Militar, aqui, Polícia Militar nos outros estados, como tenente-coronel, né? Fui a primeira mulher a comandar um batalhão no nosso estado, que muito me orgulhou, quebrando um paradigma total, né, da polícia. Criei a Patrulha Maria da Penha, que faz tem aquele olhar para com as mulheres vítimas, enfim, e fui convidada, né, por outro partido, não pelo Democratas, à época, para concorrer. E eu disse, não, enlouqueceram, jamais eu pensei isso na minha vida, estou aqui numa carreira de ascensão, quero ser, daqui a pouco, comandante da polícia aqui, da Brigada Militar, comandante-geral da polícia, essa é minha, vamos chegar lá, quem sabe, a primeira mulher. E aí o pessoal, não, mas olha só, nós estamos aqui, e foi um pessoal da segurança pública, policiais militares, civis, pessoal do IGP e da SUSEP que vieram me convidar.
E eles falaram uma coisa que me calou muito. Segurança é algo que todo mundo quer, assim como educação e saúde. Só que nós temos muitas pessoas nos legislativos que falam de segurança sem a credibilidade, sem ter a legitimidade, sem conhecer a fundo o que é realmente a segurança pública, e acabam fazendo projetos inócuos, que no final não vai dar em nada e não beneficia quem tem que ser beneficiado, que é a população, ou que possa vir a dar uma repressão maior na criminalidade. E eu disse, olha, vocês têm razão, né? Quando me convidaram, falaram assim, e a escolhida é tua. Eu quase morri, né? Aí eu disse, não, mas para aí, né? Primeiro, família, né? Nós aqui somos casadas, né? Enfim, com filhos, com mãe, com pai. Primeiro é família, depois a gente vê. Cheguei em casa e fui conversar com meu marido. E naquele dia de manhã, nós tínhamos combinado que nós voltaríamos para o interior do estado. Nós trabalhamos e moramos 12 anos em Estrela, no Vale do Taquari, aqui umas 150 quilômetros de Porto Alegre, da capital. E eu tinha dito isso, vamos voltar para o interior. E aí eu venho, e a gente tinha combinado, volto para casa à noite, como é que eu vou dizer agora que nós não vamos para o interior e que eu vou ter que concorrer a vereadora em Porto Alegre? Mas logo que eu falei para ele, assim como o marido da Claudinha, ele mega me incentivou e disse, olha, tem tudo a ver. E eu disse, a política, da onde? Agora tem uma coisa muito engraçada, gurias, e quem está nos ouvindo aí, né, até boa noite para quem está junto com a gente. Quando eu fui falar para um grupo de amigas, né, olha, num happy hour que eu juntei as mulheres, eram umas 15 mulheres, e eu falei assim, gurias, olha só, fui convidada para concorrer a vereadora e aceitei. Elas me olharam, Claudinha e Dorinha, e falaram assim, tu é louca! Tu é uma pessoa do bem, como é que tu vai entrar na política? Eu disse, é por isso que eu vou entrar na política, porque todo mundo que pensa em política, pensa na política para o lado errado, de corruptos, de nefastos, daquela política suja, e nós temos que permear cada vez mais a política, a boa política com pessoas, não só mulheres, mas homens, que tenham ideal, que não é para esquecer, na política ninguém fica rico, quem fica tem coisa errada, na política tu tem muito mais doação do que recebimento, então isso, foi por isso, Dorinha. Deixa eu perguntar para vocês agora, professoras, pandemia, como é que vocês estão vendo a questão dos nossos crianças e adolescentes, nesse momento, aliás, desde o ano passado, sem aula, sem o professor, sem o educador em sala de aula, teremos problemas no futuro, tá tudo bem? E aí, deputada? Olha, eu acho que é um tema extremamente complexo, essa questão das escolas fechadas, sim. Nós tivemos muito tempo, eu acho que todo mundo não tinha a dimensão do tamanho e da situação da pandemia. Então, de maneira, até por não conhecer aonde nós iríamos chegar, muitos estados, municípios suspenderam logo, rapidamente, as aulas, até em momentos que talvez não fosse necessário e tão urgente, em virtude da própria pandemia, mas como era muito desconhecido, ninguém sabia, né, quanto, se realmente, tanto é que as orientações iniciais eram, fique em casa, não procure o sistema de saúde, só vai em último caso. Hoje não, a gente sabe que faz diferença a rapidez no atendimento. Mas no caso da educação, eu vejo hoje à tarde, inclusive, como secretária da Mulher, na liderança, nós tivemos uma reunião com o MEC sobre o veto de um PL, 3477, o que é isso? Há um recurso do FUST para a compra de computadores, para garantir acesso a professores e alunos, acesso à internet de qualidade. Os números mostram, infelizmente, Nádia, que os resultados e o impacto para essa geração, que já ficou um ano, e que esse ano, com certeza, a gente não retoma logo, né, a vacinação, nós estamos trabalhando para que o professor seja vacinado, né, também os profissionais da educação, mas é uma situação bastante complicada, porque as nossas escolas precisam retornar, na minha opinião, a vacinação dos profissionais, ela é importante por conta da idade, da situação de comorbidade, de riscos, mas é preciso mudar muitas das rotinas nas escolas, e nós vamos ter que mudar, porque até a vacinação chegar em escala, nós vamos perder mais um ano letivo.
Aí muita gente diz, mas e a vida? Então, a gente também está falando das consequências muito danosas para a carreira de milhares de crianças, de jovens, a situação das famílias, né? Eu me incomodo muito quando as pessoas dizem, todo mundo está, nós vamos votar agora o homeschooling, porque o que as pessoas estão ficando em casa é muito diferente, a dificuldade, né, dos professores, né, dos alunos em casa, mesmo que os pais tentem construir uma rotina do estudo, o que a gente está falando é que a grande maioria das pessoas, a grande maioria, tem dificuldade até de um acesso ao computador, é muito novo. Nós estamos fazendo uma live. Oi, estou ouvindo vocês. Está ouvindo? Tá, achei que tivesse caído, desculpa. Eu caí, mas voltei. Isso é uma das nossas ações aqui, né? A gente também montou um comitê estratégico para ações pedagógicas, também envolvendo profissionais das escolas, não só professores, mas outros profissionais, para pensar as estratégias pedagógicas do retorno híbrido e depois da transição do híbrido para o presencial. E a gente começou também a fazer um estudo e um planejamento de como que vai ser já essas lacunas que estão ficando de aprendizagem agora no remoto. O que a gente pode fazer para poder fazer uma, entre aspas, recuperação desse tempo, né? A gente tem sérias questões na alfabetização, alunos de terceiro ano que não reteram, né? O bom seria se todo mundo concluísse aprendendo, lendo, mas a gente sabe que não é realidade, então eles aprovaram para quarto ano, do quarto para o quinto ano, sem estarem alfabetizados na sua totalidade, e isso é uma questão muito séria, a gente precisa avançar nisso. É claro que fugir das ferramentas digitais não dá mais, né? Não dava já antes da pandemia, e aí a pandemia, por tudo que aconteceu no ano passado, trouxe essa discussão, e na marra, como se disse, teve que aprender a utilizar ferramentas que antes nem se pensava em popularizar, como é o caso do Zoom, do Meet. Nós temos uma plataforma aqui, né, que é o Educar Web. A gente está fazendo ajustes nessa plataforma também e tentando suprir necessidades que não são apenas de conhecimento, porque a escola não é só o conhecimento em si, o ato pedagógico, ele está na merenda, ele está na relação entre colegas, enfim, uma série de situações, todos fazem isso, todos fazem educação, né? O porteiro faz educação, a servente faz educação, a merendeira faz educação, tudo a gente tem esse ato intencional, né, pedagógico. Então, como recuperar isso é bem difícil, assim, a gente tem adolescentes que, no ensino médio, que tem grande dificuldade de assistir às aulas, que não querem, tem matérias saindo agora que, quando estão assistindo, não querem acessar, ligar o webcam, não querem aparecer para o professor, então não tem essa interação, esse olho no olho, que é tão necessária para o processo de ensino-aprendizagem. E isso são desafios, assim, realmente que tem que ter grupos de trabalho importantes. A gente está acompanhando todo esse desdobre, queremos poder vacinar fora das fases também, né? Tu estava falando antes dessa questão de ingresso na política, e eu me lembrei, Nádia, que aqui em Guaíba, eu quando era do DCE, eu organizei a eleição do Centro Acadêmico do Direito do nosso atual prefeito, né, para ele foi eleito presidente do CA do Direito, com a organização da eleição pelo DCE, que eu era a representante do campus de Guaíba, e agora nós estamos juntos. Que loucura. Deputada Dorinha, nos fale um pouco sobre a Escola Comunitária de Gestão Compartilhada, que é, né, com importância, e se acredita que pode ser colocado em outros municípios, outros estados? Eu estou com um problema, não sei se vocês estão me vendo. Tá tudo certinho? Tá cortada a imagem, mas
Tô. Eu, na verdade, eu não sei, eu acho que eu vou falar e vou sair e retornar para... Não, mas estamos te vendo, estamos te vendo. Ah, tá bem, eu não estou vendo vocês, mas quero só, acho que essa questão da própria educação, nós vamos ter que encontrar outras alternativas e outros desenhos, né, de formação. E essa escola compartilhada, né, o modelo de gestão, ele nasce, na verdade, com o perfil, né, era a ideia de transformar todas as escolas públicas numa gestão que pudesse ser compartilhada entre pais, professores, servidores, e com o modelo da escola cooperativa. Eu fui chamada para trabalhar num desenho em que nós pudéssemos construir uma gestão diferenciada na escola pública. Então, criamos um modelo em que, a partir de cada escola, a partir de cada modelo, era uma adesão, nós calculávamos o quanto aquela escola teria de recursos, como se ela fosse uma entidade independente, nós deduzíamos a folha de pessoal, passávamos uma parte ainda para a liberdade para a escola contratar outros profissionais, a partir de um projeto e um pacto de gestão que ela firmava com a secretaria. Então, a partir dos seus dados, ela firmava um pacto de gestão e ela tinha permissão, por exemplo, de planejar o investimento que ela queria de capital nos próximos meses, porque ela queria tantos por cento do recurso dela em capital, porque ela ia fazer uma reforma, ela ia investir em laboratório, ela ia adquirir determinados equipamentos, também ela podia dizer, olha, no meu pacto de gestão eu me comprometi em melhorar o resultado dos meus alunos, e eu preciso reforçar a língua portuguesa, então eu vou contratar professores para redação, para produção literária, e ela contratava pela associação, com carteira assinada, com tudo, em termos de recurso. E o que eu acho que assim, mais importante da escola é que a escola não ficava dependendo de ir atrás da secretaria para fazer uma intervenção, ou para financiar um projeto pedagógico, ou um projeto de intervenção. Ela sabia quanto ela ia receber, e ela, junto com a comunidade, ela planejava, olha, eu tenho tanto de recurso, e nós vamos investir em livros, e não numa geladeira nova para a sala do diretor, ou num tapete, ou em alguma coisa. Era um processo de planejamento, que houve um investimento contínuo em pessoal, para que os pais também se responsabilizassem. O recurso não ia para o diretor da escola. Então, foi um processo que começou em 97, eu não era secretária ainda, e ficou até há pouco tempo, quando, na verdade, até em virtude de questões financeiras, o Estado foi diminuindo esse recurso para a escola. Hoje é modelo de muitas escolas já fazem essa transferência de gestão, só que isso em 97 era muito distante da realidade. Pensar numa escola pública que tivesse esse nível de autonomia, de montar o seu quadro de pessoal, de definir seus projetos, seus investimentos, e um volume grande, significativo de recursos. E mais do que isso, os alunos eram contados mês a mês. Então, a escola passou a se preocupar com a sua evasão, porque o aluno sendo perdido, o dinheiro também deixava de ir para a escola. Então, vários programas de evasão escolar, para combater a evasão, o abandono, para melhorar o resultado, eles passaram a surgir, porque como a escola passou a ter condição de desenhar o seu trabalho, de planejar e ter condição de execução, a criatividade, a riqueza que vem da escola, vem dos professores, dos profissionais, é muito grande. Muito bom, deputada. Claudinha, alguma inovação na área de educação prevista aí em Guaíba? Alguma mudança? Nós focamos a nossa proposta de governo tendo a educação como grande pilar de desenvolvimento aqui da cidade. Então, nisso, nós temos hoje dentro da Secretaria de Educação uma diretoria que é a Diretoria de Cultura, Práticas Esportivas e Ação Científica, onde a gente vai fazer toda o realinhamento, né, das nossas metas da educação, passando pelo ensino integral. A gente quer iniciar com as escolas de tempo integral no município, que ainda não tem,
e aí fazendo no turno inverso, então, essas atividades que seriam atividades diferenciadas, descentralizadas. Para isso, a gente quer organizar a parte de cultura, a parte também da iniciação científica, da robótica, que nós não temos ainda piloto em nenhuma escola, e aí criamos essa diretoria que está buscando os mecanismos para que a gente faça cultura, lazer, né, esporte, tudo interlinkado com educação. Queremos poder investir, comandante Nádia, realmente o recurso público nas crianças, nos adolescentes. A gente está inaugurando amanhã uma nova EMEI, amanhã à tarde, das pró-infâncias ainda do governo federal. Conseguimos concluir 6 anos de obra pública, e amanhã a gente vai estar inaugurando, então, a EMEI no bairro Jardim dos Lagos, abrindo 200 vagas de educação infantil. Acho que quando a gente inaugura escola, a gente inaugura esperança. Na verdade, a gente está falando disso, de esperança, de coisa, de futuro. A gente está aqui para fazer prevenção, para poder atender com qualidade o aluno e não ficar apenas pensando em outras possibilidades, né? Então, é uma coisa muito bacana, assim, que amanhã a gente vai estar fazendo aqui na cidade também. A gente tem um projeto agora linkado à pandemia especificamente, que é de suporte psicológico aos servidores, à comunidade escolar, às famílias que tiveram familiares, né, como vítimas por óbito, a Covid, enfim. E esse é um projeto chamado Acolher, que a gente está ligando, então, à Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação, que eu estou coordenando como vice-prefeita, e que vai fazendo essa parte do acolhimento que a sociedade tanto precisa, porque a saúde mental das pessoas também foi muito afetada. A crise sanitária trouxe, né, a crise da educação, a crise da economia, a falta de liberdade individual das pessoas poderem definir o que querem para suas vidas também, né, e aí a gente sentiu essa necessidade de fazer um projeto específico para isso. Então, tem muitas coisas, assim, que estão acontecendo. Às vezes, a gente gostaria que fosse numa velocidade maior, mas são 100 dias de governo que a gente vai estar fazendo agora, nos próximos dias. Então, tudo a seu tempo, né? E, com certeza, a educação são janelas, né, de aprendizados, e são tantas áreas que se juntam à educação, a psicologia, o social, o próprio conhecimento cognitivo, a motricidade dessa criança, enfim, são áreas muito diversas que perpassam as matérias, as disciplinas. Então, a educação, com certeza, é importante, ela identifica o nível social e econômico de uma nação, e é a partir da educação que nós vamos fazer as grandes construções que são necessárias, né, nos municípios, no estado e no Brasil. Falando, né, em educação, mais uma pergunta para vocês. Aqui, ó, tem bastante gente nos acompanhando, e eu ia falar de todos vocês que estão aqui conosco, mas, assim, vai ser muita gente, e agradeço a audiência de nós estarmos conversando com essas duas mulheres professoras e que fazem a sua história pessoal ser mais forte também na política. A gente sabe que a educação infantil também é algo que tem uma construção a um longo tempo, né? Por muito tempo, as escolas infantis foram consideradas como depósito de criança, né? O pai e a mãe tem que trabalhar, joga lá e tudo bem. E não foram consideradas no seu aspecto mais relevante, da complexidade, de um professor, antes era a tia, né? E, felizmente, a gente conseguiu mudar, não é a tia que está ali, é uma educadora que está ali, que estudou e que sabe o que está fazendo. Não é um simples trocar fralda, né, que muitos pensam. E a educação infantil, hoje também, com a pandemia, está sofrendo muitos reveses. E, infelizmente, a gente tem visto, né, que as cuidadoras, né, as mães crecheiras, que se sabiam, aumentaram muito. E, muitas vezes, no espaço pequeno, ali fica uma junção de 20, 30 crianças. Há uma esperança para que a gente possa retomar essa educação infantil realmente com um olhar de construção desse cidadão que está ali chegando, desse ser humano que precisa, sim, ter todo o atendimento nas suas mais diversas necessidades? Bom, a minha leitura em relação à questão da educação infantil, ou seja, a primeira infância,
tanto que não era nem considerada educação, né, era parte da assistência, e tinha essa conotação. Relativamente muito recente a incorporação dentro do sistema educacional, e hoje já tem um grande movimento em relação à questão da primeira infância, educação infantil. Tem muitas pesquisas que mostram a enorme diferença em relação ao desenvolvimento futuro, né, as potencialidades que são desenvolvidas nessa fase, e que se não forem desenvolvidas nessa fase, a gente não tem jeito de recuperar, dependendo algumas das atividades que podem ser estimuladas, né, em termos de desenvolvimento mental e neurológico. E isso eu acho que está cada dia mais forte. Quando eu estava na relatoria do Fundeb, nós conseguimos assegurar que pelo menos 50% dos novos recursos sejam direcionados à educação infantil, porque é, de longe, a etapa cara, porque ela demanda, pelo modelo de atendimento, então ela precisa de mais investimento, e mais do que isso, né, a cobertura, como ela não é obrigatória, ainda é muito pequena. Na média brasileira, a cada 100 crianças, a gente atende 36 crianças. E isso ainda é muito desigual, porque como é média, como são dados estatísticos de média, a gente tem lugares que a cobertura ainda é menor ainda. Os próprios cursos de formação de professores, estou falando aqui com 2 professores, sabe que o preparo para lidar com esse público da educação infantil, principalmente nos cursos de pedagogia, é muito reduzido, assim como a alfabetização, que eu acho que os nossos resultados de educação, em grande parte, são por ignorar na formação de professores o preparo do alfabetizador. Então, eu acho assim que nós estamos redesenhando, mas ainda é muito novo a inserção da educação infantil dentro da estrutura da educação. Necessidade de formar professores, formar profissionais, estruturas do ponto de vista do que trabalhar, de como desenvolver. A gente está falando que desenvolve várias estruturas mentais, mas como trabalhar isso? Como que determinadas atividades podem desenvolver, né, e construindo essas etapas extremamente necessárias. Na questão da educação infantil, o que nós temos de obrigatório, que é 4 e 5 anos, os municípios foram se adequando, né, à legislação, mas o gargalo realmente é a creche, é o maternal, que é o turno integral, e que os custos para o município altos, né, porque tu tem que ter mais monitores, agentes educacionais, uma série de profissionais ali, que não só o professor daquela turma, e faz com que a gente não tenha uma crescente nas vagas no percentual. O Plano Nacional de Educação traz essa meta, né, de aumento de percentual, mas ainda por não ter obrigatoriedade, os municípios, que é pela LDB, né, comandante Nádia, quem provê a educação infantil na obrigatoriedade, os municípios acabam focando no que é obrigatório e acabam deixando isso, e a gente precisa criar esse fortalecimento, até porque a gente fala o que é de segurança dos alunos e dessa nova cultura, que não é o depósito de criança, que não é a tia, que tem ato pedagógico, que tem as fases de desenvolvimento da criança, e se for bem preparada essa educação infantil, bem planejada, essa criança, ela vai conseguir ter um desenvolvimento melhor, tanto é que temos, né, o Criança Feliz, que é um programa do governo federal nos municípios, e é linkado saúde, educação, assistência social. Tem que ter esse trabalho em conjunto, a gente não pode ter mais as prefeituras fragmentadas, as prefeituras têm que ser únicas e entender isso, né, o PIN também, né, é outro programa que traz isso, desse desenvolvimento, e aí para ir se adequando às legislações, os municípios foram fazendo seus planos municipais, tanto da educação como o da primeira infância, e não podemos ficar só na teoria, a gente precisa agora buscar esse fortalecimento de compreender o quanto é importante, o quanto a criança aprende, se desenvolve, e o quanto é lindo esse trabalho, né, que a educação infantil consegue proporcionar. E tem formas de atender a demanda com convênios, isso aí é possível, né, é uma questão que aqui na nossa cidade a gente está trabalhando para poder fazer, é uma forma das nossas mulheres entrarem com segurança no mercado de trabalho, isso vai ser
da vida digna para as pessoas também. Eu vou dar um dado que me entristece de dizer do meu município. A gente está entre os 5 municípios com maior número de crianças em abuso infantil, e isso se agravou muito agora na questão da pandemia, né? 5 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que o papel social da escola, ele é fundamental, inclusive para a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito bom. Aqui, ó, tem um elogio aqui, além de, tem vários, né? Mas vou ler aqui o da Márcia Regina Silva Carvalho. Tenho visto um grande e maravilhoso trabalho pedagógico sendo feito nas escolas infantis de Guaíba. Criei 2 filhos nas creches públicas e já há 30 anos atrás já era um trabalho maravilhoso. E aqui o Nereu Lopes da Rosa está dizendo, volta moral e cívica. Eu também sempre digo isso, né? Estamos precisando. Mas, usando aqui, tendo aqui 2 mulheres políticas, não poderia deixar de perguntar para vocês, né? Tem muitas mulheres nos ouvindo, tem os homens também, mas os homens já estão mais afetos à política. Para as mulheres, qual a importância da mulher na política, deputada? Olha, nós somos mais de 50% da população e nós temos uma mudança muito clara por questões, né, acho que eu vou dar o seu exemplo, comandante Nádia, quando o pessoal da segurança pública te procurou e disse, olha, todo mundo fala em segurança, mas a gente precisa de alguém que conheça de verdade a segurança pública para poder apresentar projetos para nos defender. Do ponto de vista nós, enquanto gênero, né, há a importância das mulheres se enxergarem como representadas, muitas questões e formas de lidar, né, todas nós aqui mencionamos a família. Dificilmente um deputado estaria falando que foi primeiro com a mulher. Ele conversa, ele consulta, enfrenta uma situação para expor todo mundo, porque a gente sabe que tudo vai sofrer. A Câmara, nós somos hoje 79 deputadas, é a maior representação de mulheres na Câmara Federal. E só observando os projetos, o número de projetos vinculados à questão da mulher, ao combate à violência, condições de saúde, a renda, a preocupação com a mulher em termos de renda, não é que a gente não tem apoio dos homens, ao contrário, se a gente não tiver um total de 513, se os homens não abraçarem as causas conosco, nós não vamos votar nunca. Mas acontece que o número de mulheres trazendo o debate, mostrando que nós somos capazes, que a gente tem preparo, pode fazer um bom trabalho, tudo isso ajuda muito a construir espaços. Por isso que precisa ter mulher na política. Não é disputa, né? É a possibilidade da representatividade, de falar do mesmo lugar, de falar de um lugar diferente e de construir, inclusive, formas para melhorar as pessoas. Esse é o perfil nosso, querendo ou não, ela acolhe, ela cuida, nada, nós trabalhamos para morrer, né? A gente trabalha muito, inclusive para superar todas a mulher não vai dar conta, não consegue enfrentar tal situação, todo mundo imagina uma fragilidade que não existe, né? Isso também é cultural, é educação, e é a nossa presença, a minha presença aqui, a da Claudinha, já há muito tempo, a sua comandante, num lugar tão duro, eu acho que é uma das, eu não sei que você tem, mas não é comum, né, na sua área, que só da segurança pública você, né, chegar em posições de comando, o espaço político, ainda mais a sua área, sentir que você representa, porque não é o fato de dizer assim, eu sou professora, ou você dizer, eu sou da segurança pública, não. Eles te enxergaram... A credibilidade, né? Como alguém que não há credibilidade. E aí, Claudinha, a deputada Varinha, eu vou ter que falar em público aqui o que eu já disse para a comandante Nádia, ela é um grande orgulho para o Democratas Gaúcho, a conduta dela, a forma com que ela lida com as questões partidárias, o pensar coletivo, sabe? E a gente tem muita admiração pela comandante
Nádia, já fazíamos trabalhos em Punta Redonda e tal. E quando ela ingressou para o partido, assim, foi uma grande alegria, porque a gente é bom termos viram outras mulheres, mostrar para os outros que está arrumando, né? Que incentiva de verdade que tenhamos as mulheres protagonistas. E a comandante Nádia tem esse histórico na brigada, que com a Patrulha Maria da Penha, com essas coisas todas que a gente fala tanto, sabe, nas câmaras de vereadores, nos nossos projetos de lei, e ela na prática conseguiu fazer isso acontecer. Então, assim, ó, que coisa boa que é para o Democratas do Rio Grande do Sul contar com essa líder nata que é e que tem se dedicado, e é nossa vice-líder do governo na capital, nossa vereadora né, da base do número de votos, a mulher de direita com o maior número de votos da capital do Rio Grande do Sul. Então, para nós, assim, é muito bom saber que nós inspiram outras mulheres e que na sua luta, habilidade, mais mulheres se encorajem da. Muito obrigada, Claudinha. Olha, a recíproca é mais do que verdadeira. Exemplos aí. A Janaína Silveira está mandando esposas, orgulho para nós brasileiros. Gurias, já faz um tempo que nós estamos falando aqui, vamos ter que ir encerrando, mas eu quero fazer um pinga-fogo com vocês, tá? Eu vou nessa com a Dorinha, vai para a Claudinha, eu pergunto de novo. Olha só, para que as pessoas possam conhecer não apenas a deputada, a vice-presidinha, mas que conheçam vocês como pessoas. Quem são essas mulheres que estão aqui conversando com a gente, que são fortes, são guerreiras e que estimulam outras pessoas a entrarem na política partidária? Então, bora lá, começa com a... Boa. Comida preferida? Eu gosto muito de frutos do mar. Camarão. Churrasco. Olha aí. Uma bebida? Vinho. Vinho. Ali. Tem muitas, eu sou teimosa. Claudinha? Eu sou impulsiva.